Graças a Deus estamos novamente aqui na TV CMC para mais uma reflexão, para mais uma mensagem. E vamos refletir hoje sobre a adoração e a ceia do Senhor. O coração da adoração na nova aliança, que é a manifestação maior do amor de Deus na cruz do Calvário. Falar sobre a ceia é lembrarmos talvez do fato histórico mais importante, que é a essência, que é o fundamento da adoração e da compreensão bíblica da adoração e do culto, quando Jesus, de forma definitiva e completa, legitima todas as nossas possibilidades de adorar e de fazer com que essa adoração seja definitivamente aceita no coração do Pai. A ceia do Senhor é um ato de culto que tem a forma de uma refeição cerimonial, numa liturgia, no qual os servos, os discípulos de Cristo participam do pão, do vinho, para comemorar a morte de Cristo e celebrar o relacionamento segundo a aliança que eles desfrutam com Deus. A Confissão de Westminster diz o seguinte: na noite em que foi traído, nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacramento do seu corpo e sangue, chamado de ceia do Senhor, para ser observado em sua igreja e na experiência comunitária até o fim dos tempos, para ser uma lembrança perpétua do sacrifício que em sua morte ele fez de si mesmo, para selar os verdadeiros cristãos e todos os benefícios provenientes deste sacrifício de adoração para a sua nutrição espiritual e para o crescimento na espiritualidade. E também para refletir o compromisso de cumprir todos os seus deveres para com Ele, ser um vínculo e penhor de sua comunhão com Ele e uns com os outros como membros do seu corpo místico. Falar da ceia como um ato de adoração e uma adoração completa é fundamental. Nós sabemos que a adoração é a nossa razão existencial. Nós fomos criados para manifestar a glória de Deus, fomos criados para adorar uma perspectiva totalmente relacional. Nós também sabemos que a adoração envolve o nosso amor a Deus, envolve o nosso temor a Deus, envolve o nosso serviço a Deus, que a adoração envolve, segundo Deuteronômio capítulo 6, versículo 14, 15, 16, envolve abandonarmos a idolatria, abandonarmos os nossos falsos deuses, deuses que vamos construindo diariamente, semanalmente na nossa vida, porque temos essa capacidade de desfocar o nosso coração e a nossa mente da direção de Deus. Nós vemos biblicamente, principalmente explorado no livro de 1 Coríntios e também no livro, nas cartas que João escreveu, 1ª, 2ª e 3ª João, de que a adoração é uma vida de comunhão. A adoração reflete a comunhão que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo e que nós precisamos praticar e vivenciar na experiência comunitária. Nós sabemos também que a adoração envolve a prática da justiça. Jesus, no seu Sermão do Monte, diz que nós deveríamos buscar o seu reino e a sua justiça e veríamos todas as coisas que necessitamos para uma vida digna serem acrescentadas à nossa experiência humana. Nós vimos também em outra reflexão aqui na TV CMC que a adoração envolve uma vida de serviço. Paulo e Tiago nos encorajam essa vida de serviço, a estarmos praticando as boas obras, o ministério do socorro e da compaixão como um ato prático de adoração. Nós também sabemos, pelo ensino do apóstolo Paulo, que a adoração envolve o nosso testemunho, que a adoração envolve a obra de evangelização, que a adoração envolve também o nosso trabalho envolvido com missões, cumprindo a missão de fazer discípulos de todas as nações. Vimos vários aspectos da adoração e que estão presentes nesse guarda-chuva maior, desse universo da adoração. Porém,
Seria infrutífero da nossa parte tentarmos adorar com o nosso próprio mérito, com o nosso próprio esforço, com os nossos próprios atos. Apesar de sabermos que a adoração envolve o nosso amor, o nosso temor, o nosso serviço, a nossa prática da justiça, a comunhão, o testemunho, a evangelização, a obra de missões, as nossas ofertas, o sustento de maneira responsável. Apesar de sabermos todos esses caminhos práticos e legítimos de adoração, nenhum deles legitima a nossa adoração diante de Deus. A nossa adoração só é legitimada diante de Deus por causa da obra que Jesus fez na cruz do Calvário, quando Jesus se entrega como Cordeiro de Deus e no seu corpo, no derramar do seu sangue, traz remissão, redenção para o nosso coração, nossa alma, dos nossos próprios pecados, e nos dá acesso à presença de Deus de maneira eterna, onde a morte já não existirá pela experiência posterior de ressurreição de Jesus Cristo. A ceia é, portanto, a celebração deste ato de Cristo na cruz do Calvário. A ceia é a celebração da nova aliança, esse pacto que Deus faz conosco na cruz do Calvário. Jesus legitima, portanto, toda a nossa adoração na cruz do Calvário de maneira histórica, e isso é um fato que nós precisamos lembrar todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor. A cruz é, portanto, o coração da adoração. A cruz é a obra perfeita de Jesus como adorador para legitimar a nossa adoração. A cruz é a adoração feita com martírio, com sofrimento, com morte, com calvário. Portanto, quando celebramos a ceia, nós relembramos na história o ato mais radical de entrega e que legitimou a nossa adoração e que fez e que faz a nossa adoração ser aceita diante do Pai. O texto nos traz alguns ensinamentos. Versículo 23 do capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Este texto, junto com o texto de Mateus, capítulo 26, versículo 26 a 29, Marcos, capítulo 14, 22 a 25, e Lucas, capítulo 22, do versículo 19 a 20, são as referências que nós temos sobre a necessidade e a importância de celebrarmos a ceia. Nós podemos aprender com Jesus e com os apóstolos como e por que nós devemos celebrar a ceia. Em primeiro lugar, a ceia é um memorial de morte, é um memorial de entrega, é um memorial onde lembramos o preço pago por Jesus por nossos pecados, dando-nos acesso à sua presença e nos concedendo a vida eterna. O autor de Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no meu coração, no seu coração e no coração da humanidade. Nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para viver, e a morte só entrou na experiência do homem porque o homem decidiu desobedecer o Criador e não viver com o propósito existencial que esse Deus deu a ele de manifestar a sua glória e de viver amando e servindo a este Deus que é o nosso Criador. Portanto, havia necessidade que nós vencêssemos a morte. E Jesus fez e cumpriu esse papel, se oferecendo como adoração definitiva na cruz, e com a sua morte e com a sua ressurreição nos dá agora acesso a Deus e a oportunidade de vivermos uma experiência de vida eterna que já começa aqui, e que a vitória sobre a morte vai nos garantir que a morte não vai poder trazer
esta separação e esse afastamento do amor de Deus. Fazei isto em memória de mim, diz no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19. E fazer isso em memória do Senhor, relembrando com dois símbolos fundamentais, o pão e o vinho. Jesus usou os dois para representar o seu corpo e o seu sangue. Nos 4 relatos nós vemos esta ordem na qual a ceia foi observada, a celebração da ceia, primeiro com o pão e depois o vinho. E essa experiência aconteceu numa noite de traição. A ceia também nos lembra que na experiência humana nós viveríamos essa experiência da traição como o próprio Senhor Jesus viveu. Sofria essa dor de ter um dos seus discípulos que o iria trair, celebra a ceia também com este traidor, que mostra claramente esta ambiguidade dessa experiência na ceia do Senhor. Mas há verdades importantes que nós podemos aprender com este relato e nós queremos meditar em algumas delas. 4 verdades essenciais da fé, destacadas quando celebramos a ceia do Senhor. Em primeiro lugar, quando nós celebramos a ceia do Senhor em memória de Jesus, nós estamos olhando para trás, olhamos a história, olhamos a intervenção de Deus na história e esse fato histórico da morte de Jesus Cristo que nós podemos comprovar. Nós não acreditamos numa história de carochinha, nós acreditamos em algo que de fato aconteceu, a morte de Jesus Cristo. E, portanto, quando celebramos a ceia, nós fazemos isso em memória do Senhor, para não esquecermos jamais deste ato que nos deu acesso definitivo e comunhão com o nosso Deus. Em segundo lugar, o texto diz que nós devemos também olhar para frente. Algo que aconteceu e algo que ainda vai acontecer. Celebramos a ceia até que Ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A mesma perspectiva que a igreja em Tessalônica tinha de uma volta iminente de Jesus Cristo, que viria concretizar de forma definitiva o reino de Deus. Celebrar a ceia mostra que nós devemos estar vivendo hoje responsavelmente, sabendo que Jesus vai voltar, que nós um dia prestaremos conta diante de um justo e reto juiz, que teremos também nesse dia um justo advogado que vai justificar e que justificou a nossa existência com o derramar do seu sangue, com o sofrimento do seu corpo na cruz do Calvário. O texto que Paulo escreveu à igreja de Corinto mostra também a necessidade de estarmos fazendo sempre um autoexame. Para participar e celebrar a ceia de maneira digna, nós precisamos examinar o nosso próprio coração, examinar a nossa própria mente, examinar os nossos atos, os nossos relacionamentos, analisar a nossa vida. Versículo 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Portanto, nós precisamos o tempo todo estar nos avaliando. É por isso que nós vamos sendo aperfeiçoados em santidade. Nós vamos tendo uma ideia exata de como nós estamos na história e na história que Deus está escrevendo na nossa vida. Nós vamos tendo essa dimensão daquilo que nós já alcançamos e daquilo que nós não alcançamos. Nós vamos olhando também se os nossos relacionamentos estão acontecendo de maneira correta, de maneira agradável aos olhos de Deus. Se o nosso relacionamento com os nossos familiares, nossos cônjuges estão num nível de verdade, de transparência, de amor. Se os nossos relacionamentos com os nossos irmãos e amigos estão bem estruturados, estão sendo fortalecidos. Que os nossos relacionamentos não estão sendo esfacelados e destruídos. O contexto onde essa celebração aconteceu foi num contexto onde haviam divisões. A comunidade estava vivendo um momento de divisões, de rupturas.
Aliás, o apóstolo diz que era necessário que essa experiência acontecesse para que ficasse evidente essas divisões presentes na experiência do corpo de Cristo. Mas não somente para termos a consciência disso. Não, é para vermos o que estava acontecendo e para buscarmos solucionar essas questões de divisão no corpo de Cristo. Olharmos para a cruz, olharmos o sacrifício, olharmos a capacidade que Deus teve de nos perdoar, apesar de todos os nossos pecados, das nossas culpas, e a condenação que era devida a cada um de nós, essa condenação Jesus levou na cruz do Calvário. Portanto, quando celebramos a ceia, há uma oportunidade de sanidade, de sanarmos os nossos relacionamentos, de corrigirmos os nossos relacionamentos quebrados, de celebrarmos o perdão e a reconciliação. Portanto, o autoexame, ele é fundamental quando nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Mais do que isso, olhar ao redor, não só olhar para trás, não só olhar para frente, não só olhar para dentro de nós mesmos, mas olharmos a comunidade da fé e como nós estamos vivendo nesse momento da nossa história. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não reunirmos para o juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Assim, pois, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, considerem e esperem uns aos outros. A experiência da ceia nos faz lembrar todas as ações, todos os ministérios, tudo aquilo que estamos fazendo enquanto estamos ajudando na implantação do reino e na experiência comunitária. Nós dependemos uns dos outros. Nós temos os mesmos privilégios de participar desta ceia e da mesa do Senhor. Nós somos pessoas valorizadas por Deus e temos que aprender a valorizar os nossos irmãos. Nós temos uma dependência na espiritualidade, no evangelho que nós estamos vivendo, e nós precisamos dos nossos irmãos para experimentarmos da presença bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a experiência da ceia é uma experiência de comunhão, é uma experiência de koinonia, é uma experiência onde nós estamos partilhando a vida com os nossos irmãos. Fundamental celebrarmos sempre a ceia do Senhor em memória dele. 3 perigos que nós podemos e temos que evitar quando nós celebramos a ceia. Em primeiro lugar, participar indignamente. O texto mostra claramente isso. Não participem de maneira indigna da ceia do Senhor em memória do Senhor. Em segundo lugar, nós não devemos participar da ceia sem discernimento. Nós precisamos saber por que estamos ceando, quem é que nos oferece a ceia, o que é que está sendo celebrado e comemorado nessa experiência, por que devemos fazer em memória do Senhor, por que precisamos praticar a ceia do Senhor até que Ele venha na nossa experiência comunitária, nos nossos cultos públicos, nas nossas reuniões, na nossa casa. Quando lembramos da ceia do Senhor e sabemos o motivo e a motivação da entrega de Jesus, nós valorizamos a cruz, nós valorizamos essa experiência histórica que nos trouxe salvação e nós nos realocamos de maneira correta no reino de Deus, na comunidade da fé, na obra do Senhor, fazendo aquilo que é prioritário e essencial para a implantação do seu reino. O terceiro perigo que nós devemos evitar é participar sem uma autoavaliação e sem um autojulgamento. Nós precisamos fazer isso o tempo todo. Nós precisamos nos avaliar e precisamos ser avaliados de maneira graciosa, mas de maneira responsável. Não olharmos os nossos pecados, mas ao percebermos também os nossos pecados, nós confessarmos esses pecados e voltarmos a canalizar a nossa atenção, a nossa mente, o nosso coração, a nossa prioridade ao coração de Deus. Recuperando o significado da ceia, até que Ele volte, nós vamos então tendo algumas oportunidades. Em primeiro lugar, a oportunidade de nos consagrar, uma oportunidade de nos render aos pés de Jesus, a nos envolvermos de maneira responsável
e prática no ministério que Ele tem nos concedido. Em segundo lugar, nós participamos da ceia com o objetivo de servir a Deus e de servirmos ao próximo. E em terceiro lugar, participamos da ceia para fortalecer o nosso envolvimento na missão que Ele nos deixou de fazer discípulos em todas as nações. O processo do discipulado envolve renúncia, o processo do discipulado envolve negarmos a nós mesmos, o processo de discipulado envolve tomarmos a cruz. Quando falamos em tomar a cruz, imediatamente nós relembramos aquilo que Deus fez na história, exatamente o significado e o objetivo da ceia do Senhor. Caminhar com Jesus é nos identificarmos com a sua cruz e, portanto, somos desafiados na experiência da ceia a servirmos a Deus de coração e caminharmos de maneira mais integral e íntegra como discípulos do Senhor. Logo depois de celebrar a ceia, nós vemos que há uma instrução de Paulo sobre o uso dos dons espirituais. E isto é fundamental para cada um de nós, adorarmos a Deus, celebrarmos a Deus e adorarmos ao Senhor com os dons que Ele tem nos confiado. Portanto, a ministração da ceia, a instrução da ceia do Senhor foi dada nesse contexto. Um contexto em que a igreja estava sendo instruída para viver os dons, para agir de maneira orgânica e fazer isso totalmente baseado no amor do Senhor. 1 Coríntios capítulo 13 mostra então depois a qualidade do amor ágape de Deus que nós devemos vivenciar. Participar da ceia é uma experiência de amor. Participar da ceia é um exercício do amor ágape. Participar da ceia é valorizarmos a pessoa de Jesus, a obra de Jesus na cruz do Calvário. Participar da ceia é, de maneira prática, adorarmos ao Senhor por aquilo que Ele fez, por amor, nos dando acesso à sua presença e vitória sobre a morte. É uma experiência de relembrarmos de que Ele vai voltar para concretizar o seu reino. Uma alegria podermos meditar sobre o valor da ceia, sobre o significado da ceia relacionado com a adoração. Nós não podemos deixar de relembrar que a cruz de Cristo é a base, o fundamento, é o ato histórico que legitimou a minha adoração, a sua adoração e que agradou definitivamente o coração do Pai. Que o Senhor possa ser engrandecido com nossas vidas todas as vezes que celebrarmos a sua ceia. Grato ao Senhor, grato à oportunidade que a TV CMC me dá mais uma vez de trazer essa reflexão e essa meditação, pedindo que ela possa ser inspiração, encorajamento a todos que têm acessado o nosso site e acompanhando as meditações e reflexões que nós temos feito registro nesse ministério importante da comunicação e missão cristã, a TV CMC. Nelson Bomilca se despede desse módulo. Até o próximo. Deus abençoe ricamente a todos os espectadores. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.